Boa noite! Boa noite a Boa todos. noite. Como estão? Muito bem. Peraí. Bem? E pela lixa? Muito bem. Vamos lá então para a nossa, vocês sabem, 20ª live. Estamos há 20 semanas com o nosso público. 20 semanas. Muito bom. Muito bom. Obrigada a todas as pessoas que nos seguem por estarem aqui há 20 semanas connosco. Obrigada, obrigada. Boa noite, boa noite. Boa noite, Regina, da Aleteia Travel Tours em Braga. Tudo bem? Boa noite, Sandra, de Viagens Balão da Lixa. Oi! Boa noite, Tiago, da Tempo de Viagem em Braga. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo uma maravilha. Uau! O calor a chegar, o calor a chegar. Já chega a férias. Já chega a férias mesmo. Tudo bom. Paulo, Faria, da Vizela Viagens, em Vizela. Tudo bem? Tudo rijo, tudo em ordem. Ai, que bom, que bom. E mais uma vez, boa noite a todos aqueles que nos seguem há 20 semanas. 20 semanas. Obrigada. Obrigada. Continuem connosco, continuem a partilhar. Não se esqueçam que hoje é muito importante por causa de mais dos noivos, que muitos noivinhos gostam de ir até às Maldivas. Partilhem, sigam as nossas redes sociais, o Insta, o Facebook e o YouTube. Nosso canal, onde ficam todas as lives gravadas, mais o videozinho promocional do final. E façam as perguntas todas no direto aqui. Olá. Convém. Então, o que é que temos hoje? Hoje vamos sonhar um pouquinho com aquelas ilhas idílicas. Vamos até às Maldivas, mas isso o Paulo já apresenta. Quem é que temos hoje? Temos a Isabel e a Francisca, nossas parceiras do fornecedor, do operador TUI. Bem-vindas. Bem-vindas, obrigada. Boa noite. Obrigado pela presença. Paulo, é contigo. Muito bem, antes de mais agradecer-vos, mas antes de continuarmos aqui com a live, eu queria fazer só aqui um reparo e agradecer desde já os contributos que todas as pessoas que nos veem têm nos dado para que possamos melhorar aqui as nossas lives. Recebemos na última semana um pequeno reparo, que é o facto de nós, quando lançamos as lives, não, portanto, colocamos geograficamente no mapa os destinos. Esquecemos que nós sabemos onde é que eles ficam, mas há alguns clientes que não sabem. Portanto, tomamos nota do reparo e portanto, hoje vamos nos posicionar no mapa e, portanto, hoje vamos falar sobre as Maldivas, como disse o Tiago, é o nosso tema de hoje. As Maldivas é um país constituído por 26 atóis com mais de 1000 ilhas. Estão localizados no continente asiático e ficam mais ou menos a 600 quilómetros a sul da Índia, portanto, sudoeste ali da Índia. É um país magnífico, toda a gente sabe ou já idealizou, por isso é que nós falamos em idílicas. Porquê? Porque é um sonho de todos nós ir até às Maldivas, ver aquelas águas cristalinas, aquelas praias fabulosas, aqueles hotéis magníficos e, portanto, meninas da TUI, levem-nos até às Maldivas. Vamos sonhar juntos hoje. Hoje vamos. Claro que sim, o objetivo é mesmo esse, é sonharmos um bocado neste, um dos muitos paraísos na Terra, sem dúvidas as Maldivas é um deles, e por isso vou eu começar aqui a apresentar um pouco o que são as Maldivas, como o Paulo já bem disse, já localizou aqui no mapa, em pleno Oceano Índico. São de facto praticamente 1200 ilhas, mas só 200 é que são habitadas. É incrível, mas de facto é uma realidade. A população das Maldivas é um país muito pequeno, com 1 milhão de habitantes praticamente, 1/3 na sua capital, a capital é Malé, e de facto o resto das pessoas estão depois espalhados nessas 200 ilhas que são habitadas, umas habitadas, outras que são constituídas por resorts,
o conceito uma ilha e um hotel, e de facto é o destino ideal para quem procura tranquilidade, calor. O paraíso na Terra são de facto as Maldivas. Por isso, não queríamos deixar de hoje, e agradecer novamente aos agentes em viagens por nos terem convidado e partilhar aqui um pouco e sonhar um pouco durante uma horinha, ou o tempo que for preciso. Exatamente. Obrigada a vocês por participarem sempre no nosso desafio, não é? Obrigada a vocês. Nós é que... E por isso, o que é que eu posso dizer sobre as Maldivas? As Maldivas voltaram a abrir depois do confinamento em julho. Desde então, estão a funcionar em pleno. Por isso, nós temos tido passageiros desde julho a viajar para lá, sem qualquer problema. Atualmente existem muitas opções em termos de companhias aéreas, o que não existia no passado. Existem voos com uma escala, existem voos com 2 escalas. Só para terem uma ideia, o tempo, enfim, para chegar ao destino tem que ronda os 12, 13 horas com mais o tempo de escala. Tem que contar que temos a hipótese da Emirates via Dubai, temos a hipótese da Turkish Airlines fazendo escala em Istambul, temos atualmente a companhia Lufthansa que também tem voos diretos via Frankfurt. E depois também temos a Qatar Airways com mais uma escala. Infelizmente, por enquanto, a companhia estava a voar para cá este ano, mas com a história da pandemia parou, suspendeu a sua atividade em voos diretos, esperamos que para o ano volte, mas é mais uma opção e, de facto, atualmente existem muitas mais opções, o que permite que o destino já não seja tão caro como era antigamente, havendo muito mais opções de voos, é um facto. O que é necessário para ir para as Maldivas? Muito pouca coisa. Atualmente o passaporte, a validade por acaso mudou, nós de facto, atualmente, até agora era a validade de 6 meses após a data de regresso, neste momento já só é necessário um mês, o que é bom. É difícil agora tirar passaportes, por isso... Pois, verdade. É mais uma vantagem, passaporte. E a validade ser só 5 anos, deveria ser 10. Pois é isso. Sim, também é muito. De facto, torna-se complicado. Olhem, desculpem, se durasse 10 anos não cabia Caribes no nosso passaporte. Cabia. Folhinhas. Punhamos um em cima dos outros, pronto, que cabia. Assim está bem, mas em cima dos outros não cabia. Não sei se dá para encavalitar uns em cima dos outros, mas... Acho que não. Tem muitas folhas, é preciso andar muito. Pronto. Não é preciso visto para as Maldivas, quer dizer, eles já falam de um visto, mas praticamente é um carimbo que é dado à entrada, à chegada ao destino, mas não se paga mais nada por isso. É um carimbo para ficar bonito no passaporte, e eu acho que fica sempre bem, por isso não é preciso pagar nada, é o passaporte válido. Claro que atualmente, depois a minha colega Isabela de falar mais lá para a frente sobre as normas por causa da questão da pandemia, é preciso teste PCR, mas depois entraremos mais em detalhes já mais para a frente, mas basicamente são esses os requisitos, não é preciso nada de especial, a não ser preparar uma mala levezinha com meia dúzia de roupas ligeiras, fato bem obrigatório, de solar e resto, tudo, um pouco mais. Porque, de facto, aquilo é pé descalço na areia. Uma mala ligeira para mim. Por favor, porque é mais difícil para andar lá. Tiago, chinelo e calção, chega? Maravilha. Exatamente. Maravilha. Muitos dos restaurantes até são na areia, por isso... Ótimo. Não é esse que descalça, está ótimo. Não é esse. Serve. Por isso, basicamente, em termos do que é necessário, é praticamente só isso. O que é que é necessário saber? Existem muitas perguntas, porque claro que sabemos que, como o país indica, pela sua localização, as Maldivas está sujeito também a uma época de monções. Mas a época das monções das Maldivas, basicamente, corresponde praticamente ao nosso verão, que vai de maio a setembro. No entanto, eu gostaria de vos dizer que já lá tive, nesta altura, e temos tido clientes o ano todo, e, de facto, não é impeditivo dos clientes poderem viajar em pleno verão para as Maldivas, porque as monções das Maldivas
não tem muito a ver com outras monções noutros destinos, ou seja, são chuvas fortes, mas que duram pouco tempo e que acabam por não prejudicar a estadia do cliente, porque de facto muitas vezes chove mais à noite e durante o dia está um tempo maravilhoso, a temperatura média é de 28 graus e por isso são chuvas que não incomodam, as pessoas vão tomar banho, está a chover 10 minutos, saem e voltam e o sol abre logo a seguir, ou seja, não é uma situação, claro, pode haver situações em que às vezes chove mais um dia, mas quer dizer, nunca é prejudicada a semana toda, nem pouco mais ou menos, por isso não deixem de viajar no verão, porque de facto a vantagem de viajar no verão é porque as tarifas até são mais em conta, porque sendo a época baixa no destino, vai nos beneficiar a nós, porque de facto nós temos os nossos clientes a querer viajar nessa altura. Por isso não é nada impeditivo, nós temos clientes todo o ano, sobretudo até no verão, e de facto nunca tivemos problemas por os clientes queixarem, porque de facto teve a chover o tempo todo e não puderam usufruir da sua estadia, não é o caso. Por isso podem aconselhar sem problema. Claro que se a pessoa que vos perguntar qual é exatamente a melhor altura para viajar para as Maldivas, será, claro, seguramente de novembro a abril. Mas de maio a setembro não tem qualquer problema também, porque são chuvas fortes, mas rápidas, e a temperatura não baixa e de facto as pessoas podem usufruir à mesma e sem qualquer problema. Por isso é importante, porque muitas vezes são essas as perguntas que nós temos e de facto podem ficar descansados porque por experiência própria e por os nossos clientes sabemos perfeitamente como é que as coisas correm e não há problema nenhum. Ok. Não sei se em termos de... eu vou só abordar agora a questão, porque de facto muitas vezes também as Maldivas é um bocadinho confuso, é um conjunto de ilhas e de facto as pessoas às vezes perguntam mas como é que eu vou para o hotel e como é que são feitos os transferes e como é que isto tudo funciona. É muito fácil. O aeroporto principal, que chama-se Ululé, é onde chegam todos os voos internacionais. Ou seja, aquela ilha tem uma pista que permite todos os voos internacionais aterrarem aí e a partir dessa ilha todos os clientes deslocam-se para outras ilhas onde vão ficar alojados. Ou seja, o passageiro nem sequer chega a ir à capital. Muitas vezes também há essa pergunta, mas vamos à capital, não vamos à capital? Não. O aeroporto fica numa ilha que é uma ilha perto da ilha de Malé, mas que não é na ilha, ou seja, é noutra ilha à parte, vamos dizer assim. Por isso, depois daí, há três tipos essenciais, três tipos de transferes, conforme a localização do seu resort. Os mais perto, geralmente, vão sempre de speedboat. Existia antigamente alguns transferes que eram feitos num barco típico que chama-se Donny, mas que já não é usado, agora praticamente é mais por uma questão de graça, porque os clientes, porque é um barco típico do local, mas de resto, todos os transferes são feitos em speedboat. Todos os que são mais perto, vamos dizer, não é? Entre 30 minutos, uma hora, geralmente são feitos de barco speedboat. De resto, todos os outros, os que ficam mais longe, têm duas outras hipóteses. Ou vão em voo doméstico, ou vão em hidroavião. Como é que funciona a questão do voo doméstico? O voo doméstico, geralmente, existem resorts que têm localizados algumas ilhas ao pé que também servem, ao fim e ao cabo, de aeroporto doméstico e, geralmente, as pessoas aterram num voo doméstico nessa ilha e depois deslocam-se 10 minutos de barco até ao hotel. É assim que funciona, claro que dependem em que atol está o vosso resort, mas basicamente funciona dessa forma. A vantagem do voo doméstico, sim, há vantagens e desvantagens em relação ao hidroavião e ao voo doméstico. O hidroavião é uma experiência única, porque é dos poucos países onde se pode aterrar dentro da água e, de facto, é uma experiência que tem que se fazer uma vez na vida, porque vale mesmo a pena. Porque, de facto, é uma sensação diferente. Quer dizer, vamos aterrar dentro da água. Tiveste medo? Mas é muito engraçado mesmo. Para quem gosta, não é? Como muito engraçado. Está tudo bem. É um avião pequenininho e pronto. Eu vou adorar. Mas vale a pena. A única desvantagem aqui do hidroavião é a questão das horas dos transferes. E passo a explicar um pouco. Principalmente à noite, no regresso. Exatamente. Porque, claro, os hidroaviões não são... ou seja, não existe nenhum radar para os ajudar, de facto, se estiver de noite ou se estiver a escurecer, porque a aterragem é feita visualmente, por isso tem que ser à luz do dia.
e de facto, geralmente, Ai, os transferes que são feitos de volta para o aeroporto internacional, se for para um voo noturno, terão de ser sempre feitos o mais tardar até às 3, 4 da tarde. Nunca serão feitos depois. A vantagem do voo doméstico é esse, é que aí sim existe a possibilidade, porque é um avião mais pequeno, mas é um avião normal como aqueles que a gente conhece, ou seja, aí não há problema e poderão ser voos mais tarde. Claro que os horários variam um bocado conforme os hotéis. Nesta altura da pandemia há menos voos, há menos ligações nos voos domésticos, por isso teremos sempre de confirmar, mas muitas vezes também temos esse tipo de perguntas, se podemos escolher logo os transferes, os horários dos regressos, das idas, isso não pode ser, não somos nós que escolhemos, porque estes transferes são sempre organizados, sempre pelo próprio hotel, tanto da ida como da volta, e são definidos conforme o número de passageiros que tiverem, que tipo de avião é que vão apanhar, a que horas, isso tudo é definido sempre na véspera, eles informam os clientes, olha, o seu transfer está confirmado a tal hora. Podemos dar uma indicação, claro, ao hotel, queremos que seja o mais tarde possível, ou queremos que seja àquela hora, enfim, mas nada é garantido, isso é importante salientar, porque não é algo que conseguimos garantir. Logicamente, pode haver sempre uma espera de meia hora, até o máximo 1 hora de espera para apanhar o transfer, mas nunca mais do que isso. Mas basicamente, atualmente, os transferes para as Maldivas são feitos dessa forma. Funcionam todos muito bem, geralmente não há problema. Desculpa, Francisco, só por curiosidade, qual é a capacidade média de um hidroavião? Do hidroavião são 8 pessoas. 8 pessoas? Sim. Ok. Olha, nós podemos! No speedboat, não há estas restrições de horários? Não. Nos transferes? Não. Aí é muito mais flexível. Sim, é mais flexível. Para já, porque o resort tem speedboat, é que está mais perto do aeroporto, e também aí é mais fácil fazerem mais do que um transfer, porque, claro, sendo um voo doméstico ou um hidroavião, eles tentam juntar as pessoas, não é? E na questão do speedboat é mais fácil haver barcos mais tarde, etc., e com mais frequência. Muito bom. Agora, claro, é uma questão de gosto. Há pessoas que querem experimentar, e eu acho que é uma experiência de uma vida e vale a pena, e há outras que têm medo e não querem mesmo. Mas como tu tinhas falado, estes transferes de hidroavião são do hotel. Ora, se o hotel só faz transfer em hidroavião, não há opção. Não há hipótese. Senão tem que se mudar de hotel. Não dá para escolher neste caso. Exatamente, era isso que eu queria dizer. Não dá para escolher. Sim. Há hotéis que têm as duas opções. Pronto, aí sim. Sim, mas isso não são tantos quanto isso. Mas há meia dúzia que tem, sim. Em que a pessoa tem o preço no speedboat, se quiser experimentar hidroavião é possível. Alguns têm essa hipótese. Mas alguns não têm mesmo, porque estão muito longe e não há mesmo hipótese de ser speedboat. Depende da distância, basicamente. É um pouco por aí. Pois. Queria só também abordar, só para dar uma ideia, como fiz aqui um pouco o reparo relativamente aos transferes, é também o tipo de alojamento que existe nas Maldivas, porque de facto é algo que depois poderá diferenciar não só o preço, como também, enfim, a expectativa de cada um, é um pouco assim. Por isso, existem vários tipos de alojamento nas Maldivas, desde o que a gente chama o Beach Villa, até ao Water Villa, ou Water Villa com piscina e afins. Ou seja, existem muitas categorias dentro do mesmo hotel. A maior parte tem Water Villas, alguns não têm, são muito poucos por acaso, mas de facto todos eles geralmente têm várias categorias de quarto e conforme de facto vamos subindo na categoria, geralmente as Water Villas são as mais caras, as Water Villas com piscina ainda mais caras são, e assim consequentemente, e pronto. Mas basicamente há para todos os gostos. É possível combinar várias categorias dentro do mesmo hotel, por exemplo, fazermos uma pessoa que quer, gostava tanto de ficar 2 noites em Water Villa, mas se calhar o preço é um bocadinho, por as 7 noites é um bocadinho elevado, pode fazer 5 em Beach Villa, as outras 2 em Water Villa, enfim, isso aí é um pouco ao gosto da pessoa, é fácil de combinar. Mas os hotéis têm restrições de noites mínimas para ficar nas Water Villas, certo? Depende, nem todos os hotéis têm, por acaso até são muito poucos. Geralmente os hotéis, há alguns que têm, não digo o contrário, depende também das promoções que são aplicadas, mas geralmente o hotel tem obrigatoriamente um mínimo de estado obrigatório, independentemente em que categoria que vai ficar.
Geralmente esse é o mais usual. Eu não digo que não existe alguns que tenham algum mínimo, algumas categorias específicas. Eu acho, sobretudo, que tem a ver com... Antigamente era mais complicado. Antigamente havia mais restrições a nível de número de noites. Agora a maioria dos hotéis já está a liberar um bocadinho essa questão. É mais uma questão de experiência. Eu quero ficar 5 noites e depois passar 2 noites só para tirar as fotografias que eu tive nas Maldivas em cima da água. Exatamente. As pessoas que depois gostam, e outras dizem, ai, o barulho da água, que estranho. Pois. Eu não queria lá por causa do barulho. Mas para tirar umas fotos, a gente vai. Exato, só ver uma e pronto, vamos embora. Não, mas vale a pena. Temos tido muitos pedidos nesse sentido, porque de facto também são poucos os destinos, estamos a pensar friamente, que tenham as chamados water bungalows em cima d'água. Não há assim tantos destinos e também acho que é uma experiência única, por isso. Sim, claro. Recomenda-se. As coisas era bom. E em relação a regimes alimentares, o que é que vocês aconselham? Isabel, deixa a palavra. Os regimes alimentares dependem um bocadinho do tipo de cliente. Eu só queria voltar aqui um bocadinho atrás em relação às divisões de quartos, porque temos uma boa notícia, porque em breve, muito, muito em breve, vão conseguir fazer isso no nosso site, diretamente. Ou seja, escolherem, dividirem, fica logo o orçamentozinho pronto e é só enviarem para os clientes. Está mesmo para muito, muito breve, por isso é que também queremos dizer-vos hoje. Em primeira mão, nós estamos em primeira mão, é exclusivo. São notícias exclusivas. Exatamente. Portanto, contamos que em breve vão conseguir. A partir de agora só aceitamos operadores com exclusivos. Exato. As pessoas que estão aqui a assistir, muitos deles não são agentes de viagem, nem estão no ramo. Quando diz podem aceder ao site e fazer o orçamento, qualquer pessoa pode fazer isso? Ou é só agentes de viagem? Não, qualquer pessoa, qualquer cliente pode chegar ao nosso site, escolher o produto, fazer o orçamento, pode guardá-lo, portanto, salvar para PDF e depois envia para a agência de viagens da preferência, não é? De onde são clientes, e enviam para fechar a reserva, ou para pedir mais informações, claro. Muito bem. Os agentes de viagem também estão disponíveis. Exatamente. Tem aqui várias pessoas disponíveis para tratar desses pedidos. Exatamente. 4 pessoas aqui, Em relação, agora vou voltar então à pergunta da Regina. Em relação aos regimes, eu acho que depende muito do tipo, do que nós queremos usufruir das Maldivas e do tipo de cliente que seja. Apanhamos um bocadinho de tudo, porque há clientes que não querem todos os dias irem jantar e almoçar ao buffet e, portanto, querem optar pelo à la carte e irem aos restaurantes à la carte. As Maldivas, no geral, os valores dos à la carte e das bebidas não são baratas. Eu depois já vos posso dar mais ou menos uma noção dos preços médios. Óbvio que altera de hotel para hotel, mas a média está ali. Depois também há muitos clientes que querem usufruir o dia todo da praia ou das watervillas e não querem almoçar. E aí uma meia pensão é o suficiente, tomam um pequeno almoço um bocadinho mais tarde e depois só jantam, não é? E pronto, e depois há o bom português, muitos portugueses gostam da pensão completa e acho que aqui é sempre a maior dúvida, é quem escolhe a pensão completa, se passa pela pensão completa ou pelo turismo. Pois. Porque às vezes as diferenças de valores são um bocadinho grandes e há muito essa dúvida e também depende de hotel para hotel, mas basicamente as bebidas, em média, a maioria dos hotéis já oferece água durante as refeições, portanto... Mas diz uma coisa, é água engarrafada ou é água que vem em jarro? É água engarrafada, mas engarrafada localmente. Ou seja, eles é que fazem o tratamento das águas. Eles fazem o tratamento das águas. Os hotéis funcionam assim, são garrafas de vidro. E, portanto, levam as garrafas de vidro para a mesa e para consumirmos durante apenas as refeições. No fundo é água dessanalizada, não é? Portanto, exato, água salgada tem central é que depois transforma em água potável. Okay. Exatamente. E depois, estava a pensar, as bebidas, geralmente as águas fora das refeições para os hotéis que não oferecem, custam mais ou menos cada garrafa a rondar os $5. Os refrigerantes, temos ali uma base... Uma garrafa de quanto? De 200 ml ou de 1 litro?
De um litro. Mas com o calor que está, bebe-se muito facilmente 1 litro à refeição. Claro. Sim. Então, se forem clientes que gostem de fazer snorkeling e gostem de andar a ver os peixinhos e assim, gastam muita energia. E ronda os $4,50 até aos 6. Há hotéis que chegam aos $6 uma lata de Coca-Cola, por exemplo. As cervejas por volta dos $8 e geralmente Quanto? 8. Ai, 8. Subi 18. Mas também facilmente há 18. 8. Portanto, levar cartão de crédito com saldo, não é? Nesse caso. Nesse caso. Bastante. Se for uma pessoa um bocadinho mais esclarecedinha, é melhor levar com bastante saldo. Mas se for pessoa que gosta de beber durante o dia inteiro, aí vai praticamente sempre compensar o tudo incluído. Claro. As diferenças às vezes são um bocadinho grandes, mas o tudo incluído nas Maldivas é um bocadinho diferente do tudo incluído nas Caraíbas e daqueles que nós estamos habituados. Portanto, por norma, as refeições são sempre feitas no restaurante principal. Há um ou outro hotel que a partir de 5, 7 noites também dá para ir jantar a um restaurante à la carte, mas apenas e só. Depois temos muitas diferenças nos próprios tudo incluídos. Os hotéis mais simples incluem as bebidas às refeições, os cocktails e pouco mais durante o dia todo, ou das 10 da manhã até à meia-noite. Geralmente não há muitos hotéis com tudo incluído 24 horas. E depois o que difere em muitos deles é as atividades extra. Alguns incluem massagens, outros incluem algumas excursões opcionais, 1 ou 2 excursões, outros também incluem um minibar, uns incluem, outros não incluem. Depois há hotéis, por exemplo, estou-me a lembrar do Coredu, que tem 2 tipos de tudo incluído, em que um é as bebidas, a excursão e portanto, os jantares todos no hotel, no restaurante corresponde o quarto, mas se forem para um tudo incluído premium, podem ir a todos os restaurantes das várias vilas, que são várias divididas, e podem ir a todos. São todos buffet na mesma, mas podem ir. Portanto, cada tudo incluído difere muito, diferem também muito a nível de preços e também diferem muito a nível de experiências. O que nós aconselhamos sempre é que nos peçam quando algum cliente ou quando também nos estão a ouvir clientes finais e agentes de viagem, quando precisarem, quando tiverem na dúvida entre um hotel e outro e queiram o tudo incluído, peçam-nos os detalhes do tudo incluído que nós enviamos, portanto pedem à vossa agência, nós enviamos à vossa agência, porque às vezes são pequenos detalhes, porque uns têm umas visitas a mais, outros têm uma massagem, outros têm um restaurante temático, e são essas as diferenças que fazem com que um hotel seja mais caro ou seja mais económico, digamos assim. Isabel, há algum local no vosso site onde nós possamos ter essa noção de o que é que cada tudo incluído tem de cada hotel? Não. Temos que sempre nos chatear e a pedir. Sim, porque são dinâmicos e como são dinâmicos, nós preferimos ter sempre, portanto, termos nós a enviar ao dia. Porque há várias ofertas, não é? Às vezes há uns que oferecem em determinada promoção, oferecem mais ou menos e, portanto, é dinâmico. Okay. Exatamente. Entendido. Um desses exemplos é o Hard Rock. O Hard Rock tem uma base de tudo incluído, por exemplo, e depois, conforme as promoções, eles vão adicionando alguns detalhes ao tudo incluído. E nós tentamos sempre ter tudo ao máximo atualizado para que, se o cliente usufrua daquela promoção, tenha o tudo incluído daquela promoção. Portanto, convém sempre pedirem-nos a nós, e nós também, a informação que temos sempre connosco, e enviamos em segundos os documentos, está bem? Eu esqueci-me só de referir uma coisinha, acho que é importante no início, porque, claro que a moeda local do destino é a rupia das Maldivas, mas praticamente não é necessário sequer trocar dinheiro nenhum. Porquê? Porque em todas as ilhas e todos os resorts, e por causa dessa situação de ter que pagar alguma bebida extra, alguma atividade, algo extra que não pagou desde Portugal, tudo isso geralmente as pessoas dão só o número do quarto e precisam ter sim cartão de crédito, porque todo o pagamento depois é feito no fim e é dado uma fatura final na véspera, geralmente dos clientes antes de saírem do hotel, para conferir se bate certo com tudo que consumiram, ou a atividade que fizeram, ou o spa que compraram. Por isso, basicamente, não é necessário
levar nem trocar qualquer moeda específica. Claro que durante muitos anos o dólar era a moeda mais utilizada nas Maldivas, atualmente o euro já está igual ao dólar, mas praticamente dentro do próprio hotel não há basicamente troca de dinheiros, porque as pessoas dão o número de quarto e no fim pagam tudo por cartão de crédito. Geralmente funciona assim, claro, quem quiser pagar dinheiro está à vontade. Pois, era isso que eu ia perguntar. Basicamente é mais fácil dessa forma, mas logicamente que é possível também. Francisca, Há sempre essa possibilidade. vocês aceitam o Revolut como pagamento? Sim. Isabela é também fã. O Revolut agora... Dá para todo lado. Foi a melhor coisinha que apareceu. Verdade. Sem dúvida. Agora já para aí uns sósias, mas país. o Sim, original agora já anda aí ainda umas funciona. imitações. É. Não, mas o Revolut funciona muito bem em muitos países, realmente. Muito bom, então. E ali também. Ok. Eu não sei se queres acrescentar alguma coisa, Isabel, sobre aqui a parte das refeições. Acho que já mais ou menos disseste tudo. Eu acho que sim, acho que é isso mais ou Sim, menos. aqui o resumo é cada cliente também fazer, como é que eu ia dizer, um exercício de saber o que é que mais lhe convém. Se é uma Exatamente. pessoa que bebe muito, convém ir com TI. Se for aquelas pessoas que só bebem água às refeições e depois uma cervejinha, etc., então vai em pensão completa e paga as bebidas à parte. Acho que é um bocado por aí. E, portanto, Exatamente. acho que depende de cada cliente. Sem dúvida. Porque se for em pensão completa e a beber muito e a pagar à peça... Acontece salgada no fim desta dia. Temos assim Ai, um quantos ataque. $18. E ali não há fuga possível. Não. Ir embora, por isso. Só se for a nada. Exato. Olha, e a melhor época para mergulho é Não também. sei se queres falar tu, Isabel, sobre isso? É assim, a época de mergulho basicamente é todo o ano. Temos também a mesma situação em relação às chuvas, não é? Às monções que a Francisca referiu, mas durante todo o ano é possível fazer o mergulho e o snorkeling. Há algumas zonas que as correntes vão mudando dependendo da altura do ano. Em maio e junho, geralmente, as correntes mudam, mas há sempre visibilidade suficiente para o mergulho e para fazerem os dives. Pois, porque E o snorkeling também. E a maior parte dos hotéis tem. Em termos geográficos, também só para fazer um novo ponto de localização, as Maldivas ficam ali próximas do ponto do Equador, onde, portanto, a temperatura da água, a temperatura do ar é sempre estável ao longo do ano e, portanto, pode-se fazer essas atividades aquáticas ao longo do ano todo. Eu pensava mais devido às correntes. Sim, aí pode fazer diferença. A água ficar turva. Quer dizer, pensei. Sim, e não sei tão bem. Sim, as correntes. Não faço, mas as correntes geralmente a sul mudam entre abril e maio, mais ou menos. Mas não perturba a visibilidade. Ok. Não perturba. Muito bom. Depois também há hotéis que. Diz, Sandra. Ia só acrescentar em relação aqui ao mergulho. Continua. Em relação ao mergulho, também há clientes que não têm o PAD e que gostam de fazer snorkeling. Há vários hotéis que têm aos rifes, portanto, se quiserem ir às Maldivas, não só pela praia, mas também pelos jardins de peixinhos, digamos assim, há hotéis específicos que têm aos rifes mais... Exatamente, tem um coral de Recife mais bonito e com mais variedade. E agora, como as Maldivas estiveram fechadas há algum tempo, tal como nós, não é? Todos os corais foram ganhando outra vez vida, mesmo em sítios que já estavam um bocadinho mais mortos e ganharam todos vida outra vez e realmente vale a pena ir. Mesmo que não sejam profissionais, pelo menos fazer 10 minutos de snorkeling vale a pena. Ok. Sim, porque basta quase pôr a cabeça dentro da água e ver-se milhares de peixinhos. Temos aqui algumas questões, mas nós vamos já responder. Uma é em questão a valores, quanto é que se pode gastar numa semana nas Maldivas, já vamos falar nisso. Também temos outra questão em relação a viajar com crianças para as Maldivas, portanto também já vamos falar nisso, porque vamos dar aqui alguns exemplos de hotéis mais para famílias e outros mais para lua de mel. Portanto, mais à frente já vamos responder estas duas questões. Exato.
Eu não sei se querem falar só. Sim, eu acho que, pronto, nós pegando aqui na deixa da Sandra, nós tínhamos desafiado aqui a TUI para nos apresentar aqui algumas sugestões de hotéis de best price, melhor preço, o best seller e aquele hotel exclusivo, daqueles que a gente diz assim, uau, mas que não tem carteira para ir lá, não é? Para visitá-lo, não é? E, portanto, quem é que, Isabel, és tu que nos vais passar essa informação? Sim, vou ser eu. Nós neste momento temos um preço que é de um hotel, que é o Sai Lagoon, que é da cadeia do Hard Rock, é da Crossroad. É um hotel muito bom e que está desde 1.310 euros. Isto é época baixa, estamos a falar de preços vão geralmente mais ou menos de maio a setembro. Pronto, alguns hotéis começam um bocadinho mais tarde, outros começam um bocadinho mais cedo, mas os preços mais em conta são no nosso verão, digamos assim. Já contei isso, já contei. Este tem alojamento e pequeno almoço. Era bom. Mas este é um hotel. Este é um hotel que está com uma promoção muito boa e que geralmente é dos mais caros. Para vocês terem uma noção, este hotel, sem a promoção que nós neste momento temos em vigor, o preço desde alojamento e pequeno almoço fica a 1.942 euros por pessoa. Portanto, ele está aqui com um desconto muito bom, está também... É lá o nome do hotel que eu não percebi, Isabel. É o Sai Lagoon, é da cadeia do Hard Rock, portanto é a gestão Crossroad. E fica na ilha ao lado. Os hotéis estão interligados e são muito recentes e, de facto, fazem parte deste conceito do Hard Rock Café, do Hard Rock Hotel, é tudo nesse conceito, é engraçado. Exatamente. E depois tem uma promoção também, que é a meia pensão. Na compra da meia pensão tem um upgrade gratuito para a pensão completa e que ronda aos 72 euros por pessoa, por noite. Okay? Este é o nosso preço desde. Depois, geralmente, o que por norma é o mais económico é o Sun Island. E aí, o Sun Island já estamos a falar em valores com uma base de meia pensão. Há muitas alturas que têm também uma meia pensão com upgrade para pensão completa e que os valores rondam do Sun Island os 1.420 euros. Estamos a falar de 7 noites, com aviação, com os transferes, portanto, rondam os 1.420 euros, também em época baixa. Neste momento, a oferta está também a meia pensão, fazem o upgrade da pensão completa, e o Sun Island, só dando aqui um cheirinho dos tudo incluídos, tem 2 tipos de tudo incluído. Tem um tudo incluído elite, que inclui basicamente refrigerantes, cerveja e vinho local, portanto não inclui cocktails nem nada do género, é só bebidas, soft drinks, a cerveja e vinho branco ou vinho tinto, até à meia-noite, se não estou em eu. E esse custa a rondar os 20 e poucos euros por pessoa por noite, portanto por norma compensa bastante. Compensa. E por norma compensa, basta bebermos qualquer coisinha de manhã, ao almoço, outra coisa ao jantar e ali a meio da tarde, ao final... Um copo de vinho ronda também os 10 euros, só o copo, por isso... Só o copo? Só o copo de vinho. Olha, e com o pastel de bacalhau, quanto é que isso fica? Tiago, vamos falar do pastel de bacalhau com cálice. E depois temos o tudo incluído normal, que aí já inclui uma seleção de cocktails, já inclui também um night fishing, portanto é uma visita de pesca à noite, e portanto já fica um bocadinho mais caro, mas que também já dá para adicionarem. E como tem a meia pensão, o upgrade para a pensão completa acaba por ficar mais económico sempre optarem pelo Sun Island. Outros hotéis que também têm sempre bons valores e que são sempre muito procurados é precisamente a mesma cadeia, que é o Paradise Island e é o Royal Island. O Sun Island também tem a opção do Water Villa e os preços das Water Villas rondam mais ou menos os 1.800 euros por pessoa em pensão completa, neste caso. As 7 noites. As 7 noites, sim. Okay. Depois pode-se fazer a divisão, não é? Mas é um hotel, no geral, mais económico. Outro hotel que nos é muito... 400 euros, acho que vale para quem vai para as Maldivas, mas por 400 euros vale ir em cima da avinha. Exatamente. Sim. Quem tem esse sonho, acho que sim. É, quem tem esse sonho, depois as pessoas podem não conseguir dormir com o barulho da água a bater, não é?
Nada como experimentar. Ou podem ter medo, ou podem ter medo. Foi os tampões. Não ter ocupados durante a noite, já que não se dorme, não é? Olha, aproveita-se, não é? Olha, joga-se umas cartas, umas damas, sei lá. Aproveita-se, não é? Estamos nas Maldivas. Depois, outro hotel que nós temos, que é dos mais procurados e que acho que é o mais conhecido no mercado português, é o Meru. Acho que toda a gente já ouviu falar no Meru. O Meru tem uma base de pensão completa e fica a rondar os 1.570 euros por pessoa também. É em pensão completa, depois tem também o tudo incluído, que tem que olhar para as notas, porque não sei os suplementos de cor. Óbvio, Um dia destes vou saber, Tudo de cor. Custa à volta dos 62 euros por pessoa por noite, o tudo incluído. O tudo incluído já tem snacks à tarde, tem as bebidas, claro, a partir de 5 noites tem um jantar temático, tem um minibar incluído, tem meia garrafa de champanhe também, para comemorarem a chegada às Maldivas. E também tem um cruzeiro ao Porto Sol. Portanto, tudo incluído. Tem mais uns add-ons além das bebidas e do normal, exatamente. Tens que falar até agora. São virados para lua de mel ou para férias e família? Não consegui ouvir, Tiago, desculpa. Só tens que falaste agora. São virados mais para a lua de mel ou para férias e família? Na realidade, dão para ambos. O Sun Island é um hotel muito grande, mas bastante espaçoso, portanto é um hotel grande e geralmente a parte das water villas e dos quartos superiores são mais procurados para luas de mel, mas os próprios quartos mais baratinhos têm a opção de 2 adultos e 2 crianças. As Maldivas ultimamente começou também a virar-se muito para o setor de famílias e cada vez mais há muitos quartos que aceitam 2 adultos e 2 crianças e portanto acabam por ser uma boa opção. O mar é muito baixinho, portanto os pais não se têm que preocupar com nada. O Meru também é muito procurado por famílias porque são consideradas crianças até aos 14 anos. E como até aos 14 anos têm preços muito bons e há alturas que até são grátis a nível de hotelaria, também é muito procurado. Mas também são procurados para lua de mel, portanto é aqui um bocadinho misto. Eu acho que para luas de mel, e não sei se a Francisca concorda comigo, são praticamente todos os hotéis. Todos os hotéis têm quartos e o paraíso é tão grande que não há... Não, e a vantagem nas Maldivas é porque tu por vezes dizes, Meru deve estar montes de gente, deve ser só portugueses lá. E eu disse, é assim, eu já estive no Meru Resort e eu vou ser muito sincera, há alturas em que parece que a praia é só nossa, o hotel cheio e não temos aquela sensação de estar cheio de gente, porque de facto... Vimos que há gente, sobretudo nas horas das refeições, porque as pessoas acabam por ir para os restaurantes principais e encontrarmos lá mais gente, mas de resto as pessoas acabam por se espalhar por toda a ilha, à volta da ilha, e cada um está no seu espaço e de facto não há esse tipo de problema, por isso mesmo que seja uma lua de mel ou uma família, cada um está no seu espaço e ninguém perturba ninguem. Há distanciamento social. Alojamento, porque as crianças geralmente não são, quer dizer, é desaconselhável uma reserva em water villa para crianças, dependendo, ou os pais têm que assinar um termo de responsabilidade, isso logo aí, se a pessoa quiser estar mais descansado, vai para uma water bungalow e aí, claro, que não irá encontrar tantas famílias, também não é um destino onde vão muitas famílias, mas pronto, encontra-se algumas, como é lógico, mas que não perturba o descanso e o romantismo de uma lua de mel. Assim, as duas convivem muito bem, acho que uma com a outra, sem problemas. Uma pergunta, estamos a falar em turismo de famílias para as Maldivas, os hotéis estão preparados para receber crianças a nível do quarto, sabemos que sim, mas a nível de atividades, Kids Club, atividades específicas, infraestruturas, estão preparados para crianças? Sim, a maioria tem Kids Club, não é aquelas animações que nós vimos nas Caraíbas, não é? São programas mais limitados e não são durante o dia inteiro, digamos assim, não há muito o hábito, principalmente nos hotéis mais económicos. Depois temos hotéis que têm
não quer dizer o aluguer, um termo parecido, que tem babás disponíveis, digamos assim, Pois. tem babysitters, portanto se pode requerer ao dia. Há outros hotéis também, por exemplo, que já têm quartos específicos para quem quer, para os casais que querem levar a babysitter de cá, terem um quarto à parte, juntamente do outro para as crianças, e que têm preços especiais para essas situações, mas geralmente, sim, não é aquela atividade, até porque, pelo que nós nos apercebemos, muitos clientes, nas Maldivas especificamente, acabam por não usar muito o Kids Club, porque a água é tão calminha e as crianças estão ali tão à vontade na areia e na água, que raramente usam. Claro, é um sítio, é seguro. Sim, super seguro. Sim, completamente. Não há Tem correntes, pega não há até nada ali que impeça, digamos assim. Baleia para assustar as crianças. Nem tubarão. Bem, às vezes há uns Ali na zona não. tubarõezinhos, são pequeninos, que assustam um bocado à primeira vista, mas que eles dizem que não fazem mal nenhum e que está tudo bem. Mas pronto. É um peixinho. Francisca, estás em falta. Francisca, não. Isabel, estás em falta para comigo. E o hotel. O top conserva-se o top. Vai ser difícil, mas. Eu sei que deve haver muitos. Sim. Claro. Eu lembrei-me aqui de vos falar de dois. Um que é top, que já a cadeia Anantara, que já é uma ótima cadeia e que os preços não são, dentro do luxo, não são assim tão elevados, que é o Anantara Valley, que começa mais ou menos nos 2.600 euros em meia pensão e que já é um overwater bungalow. Isto falando aqui num luxo intermédio, digamos assim. Depois do céu é o limite. Temos, por exemplo, o Joali desde os 9.000 euros por pessoa. Temos o Six Sense também. Os Constance. Mas é mesmo, o céu é o limite. Eu estou a falar dos 9.000 euros do Joali, mas é no quarto base. Pois. Depois podemos continuar por ali fora. A carteira para tudo. Exatamente. 9.000 euros em que regime? Em APA? Em APA. Sim, APA. Mas a Os partir hotéis de luxo não têm muitos tudo incluídos, nem pensão completa. Quer dizer, tem a pagar, não é Alguns a têm parte, pensão mas já completa. tem a pagar. Isto, no fundo, Mas também é nós temos- para deixar aqui aos clientes uma amplitude dos valores que existe. Sim, há para todos os gostos. Há. Sim, mas também diga-se passagem em qualquer destino. Também há essas Sim, amplitudes é e, verdade, portanto, verdade, é uma questão de carteira. Mas eu acho, é tal coisa, eu às vezes digo, pronto, claro que não gostamos todos do amarelo e ainda bem, mas de facto o que faz a grande diferença aqui no destino é sobretudo o serviço do hotel e o alojamento, porque de resto as praias são gelidíssimas, coqueiros menos coqueiros, a vegetação é muito parecida de uma ilha para a outra, ou seja, o que poderá fazer diferença sim é o serviço e o alojamento, porque de resto não há ninguém que, mesmo indo para um hotel como o Sun Island ou com um hotel mais modesto, vamos dizer assim, que não venha deslumbrar com o destino, porque de facto as pessoas acabam por passar pouco tempo no quarto, porque aproveitam ao máximo a praia o dia todo e praticamente é para dormir. E de facto, quem tem essa ideia, eu acho que há para todos os gostos, de facto, mas quem tem essa ideia fica muito bem servido, mesmo indo com 4 estrelas, sem o luxo de um Constance ou sem o luxo de um Anantar. Mas, claro, depende de cada cliente e de facto, se tiverem essa possibilidade, logicamente, que aconselho vivamente, mas se ficarem num Paradise Island ou um Sun Island ou um Meru, também ficam muito bem. Por isso, ninguém vai ficar indiferente àquela cor do mar, ao calor, enfim. Não custa nada pôr um pé dentro da água, porque a temperatura exterior é igual à temperatura do mar, por isso é espetacular. Por exemplo, para um grupo de amigos, vamos supor nós 4. Por acaso! É por acaso. Tem a possibilidade de ficar na capital para conhecer um pouco Vou explicar um bocadinho, pronto, só porque de facto é uma das atividades possíveis, é ir visitar a capital. Não é algo que nós aconselhamos, vou ser muito sincera, porque a capital é uma capital muito pequena, tem 2 ruas principais e pouco mais, basicamente não tem muito para ver, muito sinceramente, porque tem umas mesquitas, mas que não se podem visitar, porque esqueci-me de referir, mas
as Maldivas é um país muçulmano, embora nos resorts não se nota nada, porque de facto são concessões privadas e não há qualquer problema, as pessoas andam à vontade, sem qualquer problema nenhum. Agora, de facto, se forem à capital aí, já têm que ir com algum respeito, com roupas normais, não é? Não é preciso, mas pronto, não pode ir com calções curtos, enfim, mas isso é em qualquer país, não é? Temos de ter algum respeito também pelas tradições locais, mas de facto Malé não tem muito para ver, porque tem um mercado de peixe muito engraçado, porque vê-se lá todo o tipo de peixe de várias cores azuis e coisas que nunca vimos no normal, no mercado de peixe, o que é engraçado, são peixes tropicais e vale a pena passar por lá. Tem umas lojinhas para fazer algumas compras, mas basicamente a capital em si não tem grande interesse, muito sinceramente. Por isso nós aconselhamos geralmente fazer os resorts que estão perto, propõem essa excursão de meio-dia e as pessoas geralmente vão e ficam a conhecer. Também é possível visitar algumas ilhas habitadas, também para conviver um pouco com a população local, perceber um pouco como é que vivem, as tradições, etc. E também algumas visitas locais a ilhas habitadas também são possíveis, de alguns resorts. Fora isso, há alguns hotéis em Malé, de facto, mas muito sinceramente eu não aconselhava, porque de facto não tem muito para ver, não é um país rico em termos cultural, que tenha museus ou algo mais para ver, não é. Eu acho que aqui... para ver como o dia-a-dia do povo. É mais para ficar a conhecer, mas isso, se calhar, com uma excursão também fica já com uma ideia, porque vai aos sítios principais e acabam por lhe mostram-lhe como é que vivem, vão conviver com algumas pessoas de algumas ilhas. Pronto, é engraçado. Há muita gente que até, fora do contexto de pandemia, claro, há muita gente quem viaja em hidroavião, quem tem transfere em hidroavião. Como tem que vir mais cedo quando tem o voo noturno, acabam por aproveitar a última tarde e vão até ao centro para verem como têm que chegar mais cedo ao aeroporto. Por acaso, até há uns anos atrás, só podia-se ir lá de ferry, agora já há uma ponte que liga o aeroporto até à capital, por isso é muito mais fácil para quem quiser também dar um saltinho. É fácil também. Temos aqui uma pergunta de um cliente que é: para ir para o hotel, para o Meru, a viagem é feita de hidroavião? O transfer é de hidroavião? Não. É de speedboat. O Meru já teve há uns anos atrás hidroavião, mas agora ele já não tem essa alternativa. Agora é só em speedboat mesmo. Respondido a Cássio. E se o cliente quiser fazer surf, existe alguma zona específica? Sim. Existem, sim. Existem hotéis, portanto, existem zonas específicas e existem hotéis com acordos para o surf. O que acontece é que não é como, por exemplo, na Indonésia, em que reservamos o hotel, apanhamos o avião, chegamos lá, pegamos na prancha e vamos. Nas Maldivas é um bocadinho diferente, porque cada zona de surf, cada onda, digamos assim, tem uma concessão diferente. E é sempre preciso... no fundo é um bocadinho por aí, ou seja, não se podem usar as tarifas normais da hotelaria, digamos assim, temos que fazer sempre o pedido e há tarifas próprias para surf. Estou-me a lembrar, o Holiday Inn Candoma, por exemplo, também existem surfboats, portanto 7 noites ou mais para irem apanhar as várias ondas. O Paradise Island também tem alguns pacotes e esse por acaso é o único, se não me falha a memória, que aplica os mesmos preços e nós depois teremos que pedir à parte dos serviços do surf, que basicamente é o transfer até às ondas. Mas realmente temos também o Adaran. Sim, o Adaran Fushi, que agora está fechado, porque nesta altura da pandemia fechou. E um dos mais conhecidos que é o Sainaman Don Valley, que é um também muito conhecido e que fica aqui na zona ideal, onde os chamados surf points, onde eles têm vários... Tem o Greg Lewis, né? O surf. Sim, a única coisa aqui é aquilo que a Isabel estava a dizer. O problema aqui é que é tal situação. Todos os hotéis têm uns acordos com empresas de surf mesmo específicas que têm essa concessão, porque o mar está ali à volta, mas aquilo não é do hotel. Ou seja, para poderem surfar, como a Isabel diz, não podem pegar na prancha e aqui vamos nós, por aí dentro, a surfar. Não, tem que ser comprado esse operador
especializado em surf. E não pode ser localmente, tem que ser previamente sempre. Tem que ser previamente e há limitações, porque há um número mínimo, um número máximo para fazerem o transfer e irem poder surfar, enfim. Há uma série de restrições que não é assim tão simples. Para quem quer mesmo fazer surf e não ter esses problemas todos, é ir naqueles barcos mesmo, que eles chamam os tais surfboats, e que aí dormem, fazem surf quando quiserem e é a semana toda nisso, basicamente. Mas, de outra forma, tem algumas limitações, a não ser, de facto, como a Isabel estava a dizer aqui do Paradise, em que tem uns preços de transferes que podem depois ser feitos. Também tivemos aqui uma pergunta sobre nadar com tubarões. Penso que lá atrás, sim, é possível também. Mais a sul, mas sim, também é possível. Há várias excursões, enfim. Com as mantas, há com os tubarões. Tubarão-baleia. Sim. Não, porque os outros tubarõezinhos há em todos os hotéis. Os fofinhos. Sim. Dizem que não fazem mal. Tem assim tem um aspecto de um tubarão, mas é mais pequenininho. E a gente fica assim, será que mesmo que ele não faz mal? Mas não. Mas digo-vos, nadar com o tubarão-baleia é uma experiência única. Única mesmo. É espetacular. O sol a refletir nas pintinhas que eles têm é espetacular. Claro que temos que ter sorte de os apanhar ou não, mas realmente é mesmo muito bonito. E com as mantas também. As mantas também são muito bonitas. Mas é preciso ter sorte. Temos aqui uma dúvida, deve ser uma colega de gente de viagem que pergunta sobre o valor do TI no Meru por noite é quanto? Que ela ficou sem perceber. Ronda os 62 euros por pessoa por noite. Ok. Respondido. Sim, isto também, eu por acaso já tinha visto essa pergunta, mas não queria voltar outra vez aos preços. Como os preços são tão dinâmicos, hoje são 70, amanhã são 80 e, portanto, isto são meramente indicativos e não vinculativos, Exatamente. E estão todos disponíveis no nosso site, conseguem ver facilmente todos os suplementos, as bases dos hotéis e depois têm os vários regimes, portanto é fácil. É fácil também verem essa informação. Não podíamos deixar de falar da pandemia, das questões de segurança, viajar em segurança e quais são as restrições de entrada ou condicionantes de entrada e saída nas Maldivas e os seguros de viagem. O que é que os vossos seguros de viagem incluem? O que está incluído no pacote, que coberturas é que estão incluídas? É assim, neste momento para as Maldivas já abriram em julho. Não voltaram a fechar, têm sempre recebido turistas. Nós, neste momento, precisamos de um teste 72 horas antes da partida, não por restrição das Maldivas, mas por restrição mesmo do governo português. As Maldivas têm 96 horas, mas para sair de Portugal precisamos do teste de 72. Portanto, esta situação pode alterar a qualquer momento. Precisamos também de preencher um formulário de saúde, 24 horas antes, onde submetemos o nosso teste PCR negativo. Temos que selecionar o hotel também para onde vamos, porque os hotéis têm todos uma licença, tipo o nosso Clean and Safe também. Portanto, todos os hotéis estão devidamente credenciados e portanto, o turista só consegue entrar e ter essa aprovação para entrar se o hotel estiver nessa lista. Obviamente, todos os nossos hotéis que estão no site têm essa autorização de entrada. E basicamente é só preciso isso. Depois, para regressar neste momento para Portugal, também precisamos do teste 72 horas antes. Todos os hotéis estão a seguir as mesmas normas. Todos os hotéis estão a seguir as mesmas normas que nós aqui, portanto, o distanciamento, a higienização das mãos, a máscara nos locais públicos e nos locais fechados. Na praia estamos completamente à vontade e na água, mas, por exemplo, se vamos para o restaurante, colocamos a máscarazinha e até nos sentarmos usamos. É como aqui. Relativamente aos seguros... Desculpa, Isabel, falaste na fazer teste PCR no regresso. Onde é que se faz esse teste? No próprio hotel. No próprio hotel faz-se o teste. Nós marcamos sempre antes, portanto, vimos que o cliente precisa, informamos e marcamos sempre antes para que o cliente, quando chega ao hotel, já tenha essa informação, a recepção já tenha para marcar. Há hotéis que é gratuito a partir de 7 noites, como o caso do Meru, por exemplo. De resto, ronda entre os $100 e $150 por pessoa, mais ou menos,
Eles agora, na última semana, têm vindo a baixar. Já começamos a ter hotéis com os testes a $70, $90. Acho que o Sun Island, por exemplo, que é dos mais económicos, baixa um bocadinho esta semana também o teste. Acho que está nos $70, se não estou em erro. Esta semana baixaram. Portanto, também já começa a ser um bocadinho mais económico. E depois temos todo o Meru, que é gratuito. Temos outros hotéis que também vos podemos... Passamos sempre essa informação, quando há um orçamento também vos passamos essa informação, mas é cómodo, é só acordarmos, tomarmos o pequeno almoço e vamos fazer o teste e voltamos para a praia, está tudo bem, depois chegamos o resultado ao quarto. Isabel, desculpa lá, esqueci-me de referir, porque todos os hotéis mesmo têm uma clínica e têm um médico à disposição em cada resort, ou seja, as pessoas estão super, ou seja, qualquer coisa tem sempre alguém que possa ajudar e de facto essa recolha é feita nessa clínica e depois é enviada para Malé, ao hospital, também não referi a um hospital público e a 2 privados e essas análises são enviadas para lá e depois o cliente tranquilamente há de receber os resultados no prazo de 48 horas. Recebe de facto os resultados. Negativos, claro. Sim, pois, sempre negativos. Isso é mas se der para isso temos o seguro de viagem. Era isso. Exatamente. Está incluído o Covid. Exatamente, está incluído o Covid. O nosso seguro, como as nossas viagens por norma são viagens um bocadinho mais caras, são pacotes um bocadinho mais caros, já têm apólices um bocadinho mais elevadas do que geralmente encontram no mercado. E se der positivo antes da viagem ou durante, o seguro cobre dentro dos valores a viagem, digamos assim. Mas nós queremos ter sempre negativo, não é? Claro. Não pode, só uma questão, não pode dar inconclusivo. Ok? O seguro não cobre se der inconclusivo. Mas quando está inconclusivo tem que se repetir, não é? Exatamente. É importante orientar. Para resumir, é seguro comprar nas agências de viagens e nos operadores certificados. Sem dúvida. Não comprem em agregadores que juntam as pecinhas aqui e acolá, porque depois pode dar problema. Portanto, isso é muito importante. E esse seguro é importante dizer... Sim. Uma coisa, Sandra. O Ricardo está aqui a perguntar onde é que consegue o documento de saída de Portugal. Nós fornecemos nas agências, Ricardo, quando está a fazer a reserva, nós fornecemos o site onde deve ir preencher e fazer tudo. Não foi referido, mas já agora só um complemento em relação à questão do seguro, e é importante porque são dúvidas que as pessoas às vezes têm e por vezes ficam receosas, são de marcar se acontecer isto ou se acontecer aquilo. Esse seguro Covid, além de cobrir a parte do cancelamento, no caso de testar positivo antes do embarque, se tiver que cancelar essa viagem, que seja a pessoa segura, ou seja, a pessoa que testou positivo, ou as pessoas que acompanham, que estão junto nessa cobertura, ou seja, estão juntos nessa viagem, as despesas de cancelamento são cobertas pelo seguro, como também estão cobertas no caso de testarem, esperamos todos que não, positivo no destino, aí a quarentena também é coberta, bem como o repatriamento mais tarde de todos os passageiros, logicamente. Exatamente. E se calhar agora também para completar, porque uma pessoa vai... as Maldivas têm hotéis próprios para o isolamento. Caso dê positivo, um dos motivos de alguns hotéis ainda estarem fechados é precisamente esse, porque foram reservados, têm equipas médicas em permanência no hotel e o hotel é transformado, digamos assim, num centro de quarentena. São aquelas pessoas ou que deram positivo e estão à espera de um segundo teste ou que não têm sintomas absolutamente nenhuns, mas acabam por estar sempre acompanhadas e acabam por estar num hotel também. Estão isoladas, mas estão nesses hotéis, não com serviços de hotéis, não é? Claramente, mas têm infraestruturas preparadas, as Maldivas têm essas infraestruturas preparadas. Ainda continuando no tema do seguro, os vossos seguros cobrem despesas de cancelamento por Covid
ou tem outras componentes? Porque nós, antes do Covid, os seguros base não incluíam coberturas de cancelamento. A partir do Covid, já incluem essas coberturas Covid. Incluem mais algumas coberturas, tipo acidentes, aquelas coberturas básicas. Isabel, eu posso falar um pouco mais. É assim, o nosso seguro desde o início é um seguro de assistência em viagem, ou seja, cobre qualquer... o cliente fica doente, precisa de ir ao médico, tem que ser hospitalizado de alguma forma, tudo isso está incluído no seguro, sem qualquer problema, isso não mudou nada. O que mudou um pouco aqui é a questão da força maior, ou seja, imaginamos que, agora esquecendo um pouco aqui a parte da pandemia, porque de facto só se fala nisso, mas pode acontecer, sei lá, por exemplo, o nosso caso do vulcão está outra vez ativo e lá vem mais uma nuvem, e mais não sei o quê, o voo cancela por esse motivo, porque o vulcão não permite, enfim, que o avião levante voo ou que seja o que for. Isto é um caso de força maior e que está coberto pelo seguro. O que não está coberto neste momento pelo seguro é só, único e exclusivamente, o caso de pandemia. Certo. E isso é que está excluído, porque de facto já é de conhecimento geral. Agora, qualquer coisa que aconteça, um ato de terrorismo, uma situação que não estava prevista, que ninguém, pronto, pode acontecer, não é? Isso tudo está previsto e as despesas de cancelamento estão incluídas também nesse seguro relativamente ao cancelamento por força maior, tudo que não seja do Covid, vamos dizer assim. A única que está excluída neste momento, porque de facto já é do conhecimento público, é a questão do Covid. Não podemos cancelar porque temos medo ou isso não está coberto pelo seguro. Isso aí não há nada a fazer. E se entretanto agora, o destino também fecha, também não está seguro. Peço desculpas, Regina. O destino fecha. Aí a responsabilidade passa para o operador. É da nossa responsabilidade, então temos cá nós para resolver a situação. Aí não há volta a dar, porque o seguro também não está coberto nesse caso, mas estamos nós cá para resolver tudo o que houver para resolver, basicamente. Okay. Olha, uma pergunta aqui do Acácio Pacheco, que é meu cliente. Casal com criança de 8 anos, o Hotel Meru é uma boa sugestão? Ou existe outro dentro do mesmo segmento que possais aconselhar? O Meru é uma boa opção porque já está preparado e de facto tem um kids club enfim, e já é um hotel considerado também para famílias e eu acho que ficam bem porque os quartos têm capacidade para 2 adultos e 2 crianças, por isso com uma criança ficam perfeitamente bem. Claro que aí as categorias onde eles vão poder ficar geralmente serão as beach villa, mas ficam, sei lá, 30 metros da água, ou seja, e de facto o staff, todas as pessoas são super atentas às crianças e de facto são destinos que funcionam muito bem mesmo por causa disso. Claro que existem mais opções, dependendo um pouco aqui do budget. O Kuramati é um hotel também muito virado para famílias, também temos muitos pedidos também para esse hotel para famílias, mas existem várias opções, é como eu digo, aqui é uma questão de um pouco pesar, porque, por exemplo, o caso do Meru, a vantagem é tal coisa, como considera crianças até aos 14 anos, pode ser vantajoso para quem tem crianças maiores, mas com 8 anos é sempre criança. É sempre criança, claro. Geralmente, ou pagam muito pouco a criança no quarto, alguns até têm durante o verão criança grátis, por isso até em alojamento, por isso é uma questão de ver as promoções que existem, mas existem muitas opções. O difícil muitas vezes são 2 adultos e 2 crianças. 2 adultos e 1 criança é super fácil, aí há muitas opções. Respondido. É verdade. É verdade. E se eu quiser fazer um combinado? Combinas? Tiago, combinas comigo, festa, vamos lá. Como então? Quero fazer um safari e depois acabar na praia, nas Maldivas. Consigo fazer isso? Sim, é possível. É possível. É assim, neste momento, a nível devido à pandemia, tem que ser tudo muito estruturado por causa dos testes Covid para a entrada e para a saída, e, portanto, temos que estruturar tudo muito bem. Neste momento, geralmente, os combinados que nos estão a pedir é mais com o Dubai, que está aberto e que é extremamente simples fazermos um combinado do Dubai com Maldivas e também com a Turquia, fazer um Istambul e Maldivas ou um Istambul Capadócia, principalmente para as luas de mel. O Istambul, Capadócia e Maldivas
fazem a viagemzinha de balão na Capadócia e depois seguem para o paraíso nas Maldivas, mas sim, é possível. Fora da época da pandemia, temos pacotes com Japão e Maldivas, Tailândia e Maldivas, Sri Lanka e Maldivas, Índia e Maldivas. Índia e Maldivas, há imensas. Tudo combina com Maldivas. Exatamente. Antes de viagem a Maldivas. Tudo combina. Tudo combina. Exatamente. A combinação. Isso Já abordamos. é fácil conseguirmos fazer essa combinação. Mas claro que os mais lógicos são aqueles claro que utilizamos, as companhias aéreas fazem stop ou fazem escala no Dubai e na Turquia, de facto é muito mais fácil, de facto o stop é grátis e depois aqui é só pagar praticamente o alojamento e é uma vantagem. Em relação a outros, vamos dizer assim. Claro. Sim, senhora. Penso que já falámos tudo. Acho que vos temos a agradecer uma vez mais por nos Nós é que ajudarem. agradecemos. É sempre um prazer falar de viagens e sonhar um bocadinho. Ai, tão bom. E havemos de regressar rapidamente a isto tudo. Sim, pronto, e o face é o to nosso face desejo. é importante, Faz falta. muita Claro. falta. Estamos hoje, quase. hoje Mas ou ontem, é isso, está quase. ainda hoje falamos que estamos a sentir falta das formações presenciais. Exatamente. Verdade. Estamos cansados falta. do webinar. Exato, nos abraçarmos, enfim, é diferente, é diferente. Até de dizermos o simples facto, é a Isabel com quem eu falo ao telefone, ou é a Francisca com quem eu falo. Porque muitas das vezes não podemos estar do outro lado, não é? É verdade. Mas vamos voltar em breve, eu acho que sim. Dia 5, vamos todos portar-nos bem, que dia 5 regressamos às nossas agências e aos clientes. Não é que não estejamos com eles e estamos aqui para o que for preciso, mas dia 5 ao face-to-face. Exato, outro formato. É. Muito obrigado mais uma vez pela vossa presença. Obrigado. Nós vamos contar Obrigada convosco a nós. noutro live futuro, com outro destino TUI. Claro. E, portanto, oportunamente depois falaremos disso. E Vamos Deu deixar Nós no ar. voltamos? deu para ficar um bocadinho. Não, o próximo teremos outro exclusivo. Podemos começar a trabalhar Temos nisso. que arranjar uma novidade. Exato. Mas este exclusivo das noites já valeu por muitos. Conseguimos valeu. dividir no site. muito bem, Valeu. muito bem. Muito bom. Ok, obrigado pela vossa presença. Obrigado a nós. Obrigado pelos Obrigada. minutos preciosos, está bem? E até Obrigado uma a próxima, está bem? Obrigada. 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 Beijinhos. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada também a todas as pessoas que nos seguem há 20 semanas. Obrigada. Boa noite a todos e até para a semana, para a 21ª semana. Boa noite e até para a semana. Semana. Fiquem bem. Boa noite.